Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto da aula passada, as fases do Renascimento científico e cultural, e vamos analisar hoje a Alta Renascença e o Cinquecento, que é a última fase desse período. Antes de começar a falar sobre a Alta Renascença, é preciso falar um pouco sobre Sandro Botticelli, que foi um dos artistas desse período, junto com o período 400, que a gente acabou não vendo na última aula. Sobre o Sandro Botticelli, o que mais marca, né, nas obras dele são três características. Primeiro, o realismo, né, que é notável nas obras dele. Nós vamos discutir é, o que causa esse realismo, essa sensação de realismo. Além disso, você tem as características religiosas e mitológicas, né? Você tem a presença da religião católica e da mitologia grega dentro das obras dele. E a questão também das imagens que estão em movimento. Essa questão da imagem, da pintura, parecer que está em movimento, faz com que a obra tenha essa sensação de realismo, como nós veremos no próximo slide. O Nascimento de Vênus, essa pintura, é uma das obras mais famosas do período renascentista e do Sandro Botticelli. E como vocês podem ver, no centro você tem a figura de Afrodite, né, que é Vênus para os romanos, e Afrodite, a deusa do amor, para os gregos, e ao lado dela você vê figuras como anjos presentes na religião católica. O destaque dessa imagem aqui é o cabelo, né, os cabelos, os panos, tudo está em movimento, como se estivesse ventando naquele momento da pintura. Isso faz com que a obra tenha uma sensação de realismo. É a questão do imagens em movimento. Através do cabelo, ele faz com que a imagem pareça realista. Sobre o período da Alta Renascença, é importante destacar que existia uma divisão anterior, chamada 300, 400 e 500. A Alta Renascença é um período a mais, né? Eles encaixaram um período entre o 400 e um 500. No meio desses dois períodos entra a Alta Renascença, e nela foi onde se consolidou o pensamento humano, o pensamento racional, em detrimento, né, desvalorizando o pensamento e a influência da Igreja Católica. Além disso, artistas como Leonardo, Rafael e Michelangelo são os maiores expoentes desse período, né? Principalmente Leonardo, Michelangelo, Rafael também foram artistas que valorizaram esse pensamento humano e não mais o pensamento da Igreja Católica. Aqui uma das obras mais famosas desse período da Alta Renascença é a Escola de Atenas. Ela foi pintada por Rafael, e ela mostra, né, uma escola de Atenas, né, um templo grego, com a presença de vários filósofos daquele período. No centro da imagem estão Aristóteles e Platão. E é um exemplo, né, de como o pensamento da Alta Renascença destacava o pensamento racional e a influência da cultura greco-romana e não mais os valores cristãos da Igreja Católica. O período das grandes navegações ele surge junto com o Renascimento, e por causa disso ele vai influenciar muito na questão das pinturas, na produção artística e na toda a produção cultural que vinha junto com o Renascimento. Essa produção então vai fazer o crescimento das grandes navegações, das descobertas marítimas, né? As rotas marítimas para a África, para a Ásia e depois para a América. A descoberta da América no século XVI vai fazer com que a Europa se volte para o Novo Mundo, para a América, né? Se volte para a busca de metais preciosos, se volte para a exploração desse território novo que foi descoberto, e agora eles vão deixar um pouco de lado a questão da produção artística, da produção cultural que estava sendo feita na Europa. Isso vai fazer então com que o mercado mude. Antes o mercado estava voltado para essa produção artística, científica, né, toda empenhada em patrocinar os artistas do Renascimento.
Agora, com a descoberta do Novo Mundo, com a descoberta da América, né, os comerciantes, né, a burguesia europeia não vai mais patrocinar os artistas e vai começar então a investir na exploração do novo território. Com isso, com essa queda do renascimento cultural, o Renascimento vai fixar suas obras apenas na Itália, principalmente em Roma e em Florença, que ainda existia muita força presente com artistas que produziam obras naquele período. Mas o que é importante de destacar desse movimento é que com a descoberta dessas novas terras, né, principalmente da América, a produção artística e cultural do Renascimento vai diminuir e vai começar então a decadência do Renascimento científico e cultural, né? O Renascimento ele teve o seu começo no século XIII e ele termina no século XVI, muito provavelmente por conta das grandes navegações. Destacando outros artistas agora desse período da Alta Renascença, a gente tem a figura de Michelangelo, que ficou famoso por suas pinturas, né, seus afrescos na Capela Sistina. Aqui eu trago o detalhe que é uma dos afrescos da Capela Sistina, né, uma das várias pinturas que ele pintou na Capela Sistina, que retratam o Velho Testamento, o Novo Testamento, e nessa ele traz a criação de Adão, né, traz a figura de Deus e a figura de Adão, chamada o Último Julgamento. Aqui é a Capela Sistina, pintada por Michelangelo, né? Cada fresco desse, cada ponto da parede, ele tem pinturas diferentes sobre várias passagens da Bíblia. Outro destaque também que eu trago sobre a Alta Renascença é a figura, é a produção literária que existe naquele período, e eu trago a figura de Nicolau Maquiavel, que foi um dos grandes escritores daquele período, e sua principal obra foi O Príncipe, que é uma obra que explica, né, como um príncipe, como um governante deve agir, né, em todos os momentos. Basicamente o príncipe ele traz um manual de como um príncipe, um rei, um governante de um país deve agir dentro daquele período do Renascimento. Sobre o Cinquecento agora, entrando na última fase do Renascimento cultural, é importante destacar que nesse período houve ainda a ampliação desses pensamentos artísticos, desse pensamento renascentista, desse pensamento de valorização da cultura greco-romana e não mais da cultura do pensamento católico, do pensamento da Igreja Católica. Houve a expansão desse pensamento para países como França, como Espanha, como Alemanha, como já discutimos antes. E, por último, vale destacar que a última passagem, né, do Renascimento, nós temos a presença da Reforma Protestante, que é um assunto que nós veremos nas próximas aulas. Mas o que foi a Reforma? Foi um movimento contra, né, foi um movimento contrário à Igreja Católica, que criticava o uso de imagens sacras. O que são imagens sacras, né? São estátuas, pinturas que retratam personagens da religião católica, como Jesus, como os santos apóstolos, como a Virgem Maria. E esse pensamento da Reforma Protestante ele vai ser contrário a essa produção de imagens. E isso vai influenciar negativamente na produção artística do Renascimento, porque boa parte da produção artística que existia dentro do Renascimento era voltado ainda para a questão da religião católica, né, para a produção de estátuas com imagens de santos, produção de pinturas com imagens sobre a religião católica, como a gente viu na Capela Sistina com Michelangelo, como a gente vai ver agora com essa outra obra de Michelangelo, a Pietà, né, que é uma estátua feita por Michelangelo que retrata a Virgem Maria com Jesus Cristo no seu colo depois da crucificação. A Reforma Protestante, então, ela vai criticar a produção dessas obras, né, principalmente as estátuas e
as pinturas. E isso vai fazer com que a produção artística do Renascimento também caia em desuso. As pessoas vão parar os comerciantes, né, a burguesia, vai parar de investir no Renascimento, nos artistas renascentistas, por esses dois motivos. O primeiro é o crescimento das grandes navegações e a descoberta do novo mundo vai fazer com que a burguesia se volte para a exploração desse novo continente, e atrelado a isso, a reforma protestante vai fazer com que muitos burgueses parem de produzir, de investir na produção de obras de imagens sacras, como essa obra de Michelangelo. Eu trago aqui o exemplo. É essa a nossa aula de hoje sobre sobre o final das fases do Renascimento científico e cultural, a Alta Renascença e o Cinquecento. Até a próxima aula.